que é uma honra estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Amém? Quantos creem nessa palavra? Que ela é poderosa, que ela é viva e eficaz. Amém? Que ela não volta vazia, que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Aleluia, eu creio nisso. Sabe, Deus está nos dando graça, a gente está chegando ao fim, né? E nós começamos o ano de 2021 pregando em Filipenses, uma carta especial para a igreja em 2021. E Deus tem falado comigo, Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado as nossas vidas a cada mensagem, eu creio nisso. De maneira muito especial e pessoal. A cada momento que eu sou convidado para pregar e que eu continuo os textos, continuo na carta, Deus ministra a minha vida. Deus ministra a minha vida de maneira pessoal. Glória a Deus por isso. Bom, vocês já perceberam que o ano de 2021 está acabando? Hoje, 28 de novembro. Dezembro está batendo a porta, 2022 está chegando, não é? E sabe, eu permaneço crendo que Deus tem algo de especial para falar conosco, por meio desta carta. Tempos difíceis, tempos incertos, Deus nos deu sua palavra, nela temos preciosas orientações, para continuarmos avançando, vivendo pela fé, glorificando ao Senhor com a nossa vida. Então, gostaria que você abaixasse sua cabeça, para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Nós estamos diante da Tua presença, diante do Teu trono de graça. Nós vamos ler a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre as nossas vidas, que ela caia em terra boa, terra fértil, que os ensinamentos dela sejam alimento para a jornada, neste fim de 2021, início de 2022. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós temos um tema. Eu estava buscando a Deus. Qual seria o tema, Senhor? Deus colocou no meu coração esse tema. Experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Olha só. Experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. A gente vive um mundo ansioso, não é? A OMS, ela diz que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Então a gente podia até mudar esse nome. Experimentando a paz de Deus em um país ansioso. Não poderia ser também esse título também? Em um país ansioso. Diz aqui, aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, convive com o transtorno. Sabe? A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável, de uma agitação interior, muitas vezes acompanhado de um comportamento nervoso. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. É um medo antecipado, é uma sensação às vezes de morte iminente. É um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, tensão, desconforto, derivado de uma antecipação de um perigo, de algo desconhecido, estranho. O medo, ele é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Então, a pessoa que está lutando contra a ansiedade, ela começa a perceber e sentir uma ameaça futura. E ela não sabe, às vezes, por que se sente assim, por que está assim, por que o seu coração está assim. Nós sabemos que nenhum de nós está livre do medo, da ansiedade, da tristeza. Nenhum de nós. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Experimentando a paz de Deus em um país ansioso, em um mundo ansioso. Nós temos um desejo, um alvo aqui.
Eu creio que quando a gente lê a palavra de Deus, ela já começa a ministrar as nossas vidas, amém? Porque sabe, o que há de mais puro aqui é a própria palavra, amém? O que há de mais poderoso aqui é a própria palavra de Deus, porque ela é espírito e vida, ela é a espada do espírito. Então vamos ler gostaria que você ficasse de pé, se coloque de pé por favor, em nome de Jesus. Abra aí o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 a 9. Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, e que você deixasse o Espírito de Deus ministrar a sua vida já nessa leitura, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Oh, glória a Deus, colocaram aqui, ó. Se você quiser até acompanhar aqui, ó, podemos acompanhar aqui. E Paulo diz assim aos filipenses: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade, uma outra tradução diz, seja a equidade, uma outra tradução diz, seja a vossa moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não sejam ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará convosco, com vocês, amém? São palavras do Senhor, meu irmão, glórias a Deus. Pode se assentar, pode se assentar. Nosso tema: experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Às vezes esse mundo ele é mais pertinho de nós, não é? Às vezes esse mundo é o nosso mundo interior. É verdade? Às vezes o nosso mundinho aqui, o nosso coração está agitado. Às vezes o nosso mundinho interior, o nosso coração está ansioso, está preocupado, está temeroso. Mas Deus tem segredos para nós, a palavra dele, amém? Então vamos lá, vamos, porque temos uma jornada. Em primeiro lugar, experimentamos a paz de Deus quando permanecemos firmes no que nos foi confiado pelo Senhor. Olha só, o texto, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Olha só, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, e aqueles que se recordarem, estiveram aqui ou assistiram pela web a última ministração, irá se lembrar
que Paulo estava falando, que no final da nossa jornada, tem uma fitinha, no final da corrida, tem uma fitinha, e atrás, logo depois que nós atravessarmos essa linha de chegada, tem uma coroa reservada para nós, amém? Tem um galardão reservado para nós, mas sabe, existe uma paz quando nós permanecemos firmes naquilo que nos foi falado. E eu te pergunto, o que o Senhor tem te dado? O que o Senhor já te chamou para fazer? O que o Senhor te entregou? A última palavra que você ouviu do Senhor, sabe por quê? Porque as palavras do Senhor, elas são uma âncora para nós. As palavras do Senhor são uma âncora para nós. Deus disse para você, tome essa direção. E você fez o quê? Você ouviu esta voz, você obedeceu, e hoje você está aqui. Hoje você está nessa posição que o Senhor te colocou, amém? E esta palavra é uma âncora. Essa voz de Deus, essa experiência que você teve com o Senhor, ela é uma âncora para a sua vida. E essa âncora irá guardar o seu coração, porque você sabe que você está aqui, porque o Senhor te disse, porque o Senhor te enviou, porque o Senhor te mandou. E não importam as tribulações, as lutas, os ventos, as tempestades, você ouviu a voz do seu Senhor. Você ouviu a voz do seu Senhor, e Ele te deu uma âncora e disse, é aqui que eu te plantei, é isso que eu te mandei fazer. E é essa voz que vai manter você firme e vai te trazer paz no meio das tempestades, no meio das lutas. É essa voz, é essa certeza de que o Deus da paz falou com você. Quantos aqui já ouviram a voz do Deus da paz? Amém? Ele está aqui, o Deus da paz está aqui, falando nessa noite para nós. Diz a sua palavra. Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando nós permanecemos lutando a carreira que nos foi proposta, apesar das lutas, das decepções, nós experimentamos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Sabe, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo. Por volta de 10 anos da fundação da igreja de Filipos. E sabe, Paulo olhava para a igreja de Filipos e ele chamava aquela igreja de minha alegria. Eu sei que tem irmãos que há anos atrás fundaram essa igreja. E apesar das lutas, dos anos, os irmãos sentem que isso aqui é uma coroa de Deus na vida dos irmãos, como Filipos era a coroa do Senhor para Paulo. Sabe? Coroa. Paulo está falando, minha alegria, minha coroa. Igreja que eu tenho amor e saudade. Aleluia. Muitos anos depois da fundação, 10, 12 anos depois da fundação da igreja, Paulo está dizendo para a igreja assim, meu irmão, minha igreja, permaneçam firmes no Senhor. Vocês têm um propósito, vocês têm uma missão, vocês têm uma direção, e cada vez mais clara está a direção e o propósito. Vida, serviço e amor. Vida, serviço e amor. Vida, serviço e amor. A igreja de Filipos foi chamada para ser um exemplo de fé, um modelo. Foi chamada para ser uma igreja perseverante, uma igreja cheia da alegria. Uma igreja que tinha fidelidade, unidade. Uma igreja comprometida. Olha, Paulo dizia que nenhuma outra igreja se comprometeu em ofertar e sustentar o ministério dele como a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja de fato que
batia num cantinho muito especial no coração de Paulo, sabe? Paulo estava dizendo para essa igreja: minha igreja amada, minha alegria, minha coroa, fiquem firmes no Senhor, não importam as lutas, não importam as tribulações, amém? Aleluia. Versículo 3, 13, lá do Filipenses, da última pregação, Paulo diz assim: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está só repetindo aqui, novamente, aqui no versículo 1 do capítulo 4, aquilo que ele já disse lá atrás. Igreja de Jesus, minha coroa, minha alegria, fiquem firmes, pois tem um alvo, tem um prêmio lá no fim da estrada, tem uma linha de chegada e uma coroa para nós, amém? Em nome de Jesus. Segundo lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando nós resolvemos nossos problemas de relacionamento. Olha só, coisa para deixar a gente triste, chateada quando a gente tem problema de relacionamento, hein? Não é ruim, gente? A gente às vezes tem problema de relacionamento na família, às vezes irmãos, filhos que não se falam direito, que não se entendem, às vezes primos, às vezes a gente tem problema de relacionamento no trabalho, não é? E às vezes a gente tem também na igreja. A igreja de Filipos estava passando por um problema. O texto diz aqui, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Olha só, eram duas irmãs, Evódia e Sintique. Evódia significa doce fragrância, o nome dela. Sintique significa boa sorte. A doce fragrância não estava se entendendo com a boa sorte, olha só. E Paulo está dizendo aqui, pedindo ajuda. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, que interceda por esse relacionamento, que chegue lá e tome a mão de uma e da outra e coloque as duas uma diante da outra, porque elas se conversem, se resolvam, se entendam. Porque se tem coisa para tirar a nossa paz é quando a gente está com o relacionamento quebrado, gente. Será que é só eu? Será que é só comigo? Ou será que você fica triste, jururu, quando você percebe que a coisa não vai bem? Quando você percebe que tem um irmão que está com problema com você, uma irmã que não te entende, que está te olhando de lado, que às vezes você falou uma coisa que não devia, entristeceu o irmão, ou a irmã falou alguma coisa que não devia e te entristeceu. Isso é ruim, irmãos. Sabe, a igreja de Filipos estava enfrentando muitas lutas. Eles eram pobres, eram lutas financeiras, eles eram perseguidos pelo Império Romano, eles estavam lutando com heresias, com falsos ensinos, mas internamente havia um perigo da desarmonia, da desunião. E Deus chama a gente para a gente resolver nossos problemas, amém? Deus chama a gente para ser uma igreja que dialoga, que conversa, que senta e resolve os problemas. E Paulo está fazendo isso, está falando aqui para nós, que a gente precisa ser uma igreja que se compreende, que busca, que luta, que se esforça para viver em unidade. A palavra do Senhor diz assim, olha só que interessante. Cadê? Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está fazendo o que no capítulo 4? Repetindo novamente o que ele já falou no capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, Paulo está simplesmente retomando um tema. Na verdade, ele introduziu esse tema
para chegar no final da carta e tocar no assunto do problema de Evódia e Síntica. Olha só. Na verdade, lá no capítulo 2, Paulo falou sobre isso, porque estava havendo um partido dentro da igreja. Tinha o partido da Evódia e tinha o partido da Síntica. E aí, quando a Evódia fazia alguma coisa, aí, os irmãos que eram mais próximos de Síntica não apoiavam aquilo que estava sendo feito pelo irmão Evódia, olha só. E vice-versa. Então, Paulo está dizendo para nós aqui, que a gente precisa trabalhar, se esforçar, sermos instrumentos da unidade, pontes. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Paulo diz assim em Romanos, para a gente passar para um outro ponto. Romanos 12 diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vou repetir aqui: se possível, se depender de você, meu irmão, se esforce e viva em paz com todas as pessoas. Amém? Essa é a direção de Deus para nós. No que depender de nós, nós iremos nos esforçar para andar em paz com todos, em nome de Jesus. E diz aqui: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas façam o contrário. Olha só, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. E se o seu inimigo tiver sede, faça o quê? Dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vou repetir: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Terceiro lugar, experimentamos a paz de Deus quando obedecemos o chamado à alegria cristã. Versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. É quando que a gente tem que se alegrar? Sempre. É sempre mesmo, pastor? Paulo está dizendo sempre mesmo? Sempre, olha só, sempre no Senhor. E Paulo está dizendo assim: se você quiser, você pode se alegrar. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E quando a gente ora e pede a Deus para Deus curar, e Deus não cura, e Deus recolhe, está incluído aí também. Está incluído aí também. Hoje, a nossa família, ontem a gente estava aqui no altar, no sábado jovem, orando e intercedendo pela avó Joaquina, a vozinha de Marcele, né? Mas hoje, o Senhor levou, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor. Às vezes, a gente até quer dizer para o Senhor, ensinar algumas coisas para Ele, dizer: vem cá, Senhor, dizer para o Senhor que desse jeito aqui, faz assim do meu jeito. Mas, às vezes as coisas não são do nosso jeito. E a gente sofre. E a dor é real. Mas sabe de uma coisa? A gente experimenta a paz quando a gente se submete, mesmo sofrendo, mesmo triste, olha só. Mas é possível, pastor, triste, experimentar a alegria de Deus? É. É possível mesmo triste estar pregando o Evangelho e falando de alegria? É. Porque eu estou aqui, amém? Eu estou aqui. Mesmo triste, sinto a alegria de Deus aqui, sinto a presença de Deus aqui, e vim para adorá-lo, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é digno de ser exaltado. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim:
Ei, meu Deus, deixa eu me achar aqui. Diz assim: portanto, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa ouvir isso, deixar isso cair no nosso espírito, deixar isso cair no nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. A sua força. E a alegria é de quem? É uma alegria cristocêntrica. É uma alegria do Senhor. É uma alegria que o Senhor gera em nós. É dele. É do Senhor. É do Senhor. Salmo 47 diz assim: batam palmas vocês todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Pois o Senhor, o Altíssimo, Ele é temível. É o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu no meio de gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Olha só, hein? Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governadores da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é a nossa alegria. A alegria dele é a nossa força. Amém? Aleluia. Quarto ponto. Estamos na metade. Experimentamos a paz de Deus quando somos moderados. Moderados, olha só. Versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Moderação na Bíblia significa aplicar misericórdia ao invés de justiça. Olha só. Não tem quando numa determinada situação você se vê cheio de razão, e aí você tem o poder de aplicar a justiça, e aí ao invés de aplicar a justiça, o que você faz? Aplica a misericórdia. Misericórdia. Olha só. Nós que somos pais, não tem momentos, não sei vocês, né? Mas tem momentos que as coisas dão errada para a criança, e ele percebe que ele fez uma besteira gigante. Eu estava preparando a pregação, estava lá o computador aberto lá, Tavinho pediu para jogar. Aí, ele foi jogar, travou o computador, apagou o computador, e esse texto aqui estava lá. E quando apagou o computador, ele ficou com um terror, porque ele falou assim: meu Deus, acabei com a pregação do meu pai, travou tudo, ficou a tela preta, e ele ficou desesperado. Eu olhei para o coraçãozinho dele e falei assim: não, filho, calma, vamos resolver, está salvo, em nome de Jesus está salva a pregação, e naquele momento ali, às vezes o nosso coração, eu não disse que não era para jogar, eu não disse que não era para mexer, eu não disse, e aí ao invés da justiça, a gente oferece o quê? Misericórdia. Olha só, misericórdia. Essa palavra no grego até um nome estranho, é mais ou menos assim: epiikeia ou epiikeia, é a qualidade do homem que sabe que leis e prescrições não são a última palavra. Jesus não aplicou a letra da lei em relação àquela mulher que foi apanhada em flagrante de adultério.
Ele foi além da justiça e exerceu para ela o quê? Misericórdia. Então, como seriam mais profundos os nossos relacionamentos familiares se ao invés de justiça a gente aplicasse misericórdia, hein? O que você acha, hein? No seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seus filhos, não é? Como seria maravilhoso aqui entre nós como igreja, nos nossos relacionamentos, como seria mais profundo, não é? A gente não está buscando aqui relacionamentos profundos com Deus e com o nosso irmão? Como será maravilhoso, como será maravilhoso, né? Quando nós ainda mais aplicarmos até difícil aqui, epieikeia, né? A moderação, e ao invés de justiça, de juízo, oferecermos misericórdia. Aleluia. Ser uma pessoa moderada é ter um espírito pronto a abrir mão da retaliação quando você é ameaçado ou provado por causa da sua fé. É isso. Ser moderado é experimentar a paz de abrir mão dos nossos direitos e entregar ao Senhor. É quando você abre mão dos seus direitos. Você fala assim: eu tenho todo o direito de requerer essa questão, mas eu abro mão disso e entrego ao Senhor. Isso é ser moderado, amém? Isso traz paz ao nosso coração, meu irmão. Quando você entrega a Deus as suas questões, quando você entrega a Deus tudo, Deus traz uma paz ao seu coração. Enquanto você fica lutando, segurando aquilo, remoendo aquilo te fere, mas quando você abre mão, você entrega a Deus, o que Deus faz? Deus traz paz ao seu coração. Quinto lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando oramos. Aí, que coisa maravilhosa é esse negócio chamado oração, né? Que coisa celestial é essa coisa, isso é tremendo, essa comunhão, essa experiência de orar. Olha só o que Paulo está dizendo para nós. E aí ele vai falar aqui a palavra ansiedade. Versículo 6, ele diz aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Na Bíblia, quando a Bíblia fala tudo, é o quê? Tudo é tudo. Quando a Bíblia fala coisa alguma ou nada, é nada. É coisa alguma. E quando fala tudo, é tudo. Então, Paulo está dizendo, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só. O que é estar ansioso? O que é isso? É estar preocupado, é estar temeroso, é estar agitado no seu interior, é estar remoendo algo dentro de você, um pensamento, uma ideia, uma preocupação. Parece que a preocupação ela não sai, parece que aquilo não sai da sua cabeça e você tenta pensar em outra coisa, e quando você dobrou a esquina, você volta a pensar na mesma coisa. Já experimentou isso? Ou será que sou só eu, gente? Será que vocês vão precisar impor as mãos sobre mim e orar por mim? Porque será que sou eu que luto também? Meu Deus, isso é ansiedade. Mas Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele não está dizendo para a gente fazer algo impossível. Ele está dizendo que em Deus é possível. Como? Orando, olha só, orando. E ele vai trazer aqui, eu vou trazer uma palavra difícil, outra palavra difícil, amém? Anota as palavras difíceis aí. A segunda palavra difícil aqui para ansiedade é meriminal, meriminal. Eu não sei nem se a dicção, se a forma de falar é essa, mas escreve assim, M-E-R-I-M-N-A-O, meriminal. Significa estar preocupado, ansioso. E sabe de uma coisa? A ansiedade atinge adulto, criança, idoso, jovem. Atinge vocês também, jovem? Atinge, não atinge?
A ansiedade atinge gente que sabe ler, escrever, gente que não sabe ler, escrever, doutor, mestre, atinge psicólogo, atinge pastor, olha só, atinge pastor, atinge diácono, atinge líder de ministério, atinge muita gente. Olha só. Sabe o que é interessante? Parece que Paulo escreveu essa carta há uns dias aí, né? A palavra de Deus ela é muito atual, não é? Muito atual, ela é viva, ela é eficaz. Jesus disse o quê? As minhas palavras, não, ele disse assim: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olha só, não passarão. Não passarão. Mateus vai escrever algo para nós assim. Mateus 6, 25 diz assim, escute. Portanto eu lhes digo, não se meriminal. Olha só. Com a própria vida, quanto ao que comer e beber. Traduzindo, portanto lhes digo, não se preocupem, meriminal. Nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, Ele alimenta as aves do céu, amém? Não tem vocês muito mais valor que as aves do céu? Não tem vocês muito mais valor que as aves do céu? Olha só, quem de vocês, por mais que se preocupe, meriminal, olha só, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Já pensou nisso? Nós não podemos, com a nossa preocupação, acrescentar uma hora, eu vou dizer mais, não dá para acrescentar um segundo da nossa vida, porque o nosso sopro de vida está nas mãos do Senhor, Nós vimos dele, e para ele voltaremos, não é assim? Então nós precisamos entender que a preocupação, o meriminal, a ansiedade, não consegue acrescentar nenhuma hora de vida, olha só. E nós somos mais valiosos que as aves do céu, amém? Que tremendo, não é? Que maravilhoso. Ele vai dizer aqui, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha só, são palavras de Jesus para nós. Homens de pequena fé. Portanto, não se meriminal, não se preocupem, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, aqueles que não sabem que Deus é Pai, que Deus é o Abba, aquele que cuida de nós, amém? Aquele que nos salvou, aquele que mandou Jesus. O Pai olhou no céu e falou assim, o que tem de mais caro, de mais precioso, de mais maravilhoso aqui na glória? Meu filho Jesus. Eu vou dar o meu filho Jesus para eles, olha só. Eu vou entregar o meu filho Jesus para eles. Se o Pai entregou Jesus por você, você acha que Ele não vai cuidar de você, não? Se Ele deu para você aquilo que havia de mais precioso, de mais valoroso no céu, que é Jesus, você acha que Ele não vai te sustentar, cuidar de você, trazer o alimento, trazer a vestimento, a roupa, hein? Mesmo que venham tempos de escassez, tempos de luta, de prova, mas Deus estará com você, amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial, o Abba, sabe o que vocês precisam. Só o Abba sabe. Busquem, pois, em primeiro
lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, em nome de Jesus, gente. Portanto, não se não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. Eu penso que isso é sabedoria de Deus para nós. Sabedoria. A ansiedade é a gente se preocupar com o mal que a gente de fato nem sabe se vai vir. É a gente preocupar com o futuro que a gente está esperando que vai ser ruim, e a gente nem sabe. A gente está esquecendo de quem é o nosso Deus, de que Ele é o dono de tudo. Ele é o soberano do universo. Amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Ele é por ti, não é contra ti. Amém? Aleluia. Um comentarista ele vai dizer que a ansiedade é um pensamento errado e sentimentos errados a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas. A ansiedade é olhar para o problema, olhar para os problemas, reais ou possíveis, ao invés de olhar para Deus, que pode solucionar os nossos problemas, amém? Que pode nos ajudar. Continuando, sabe quem está falando disso? Volta comigo aqui. Sabe quem está escrevendo essa carta? Quantos lembram quem escreveu essa carta de Filipenses? Foi quem? O apóstolo Paulo, não é? Você sabe onde o apóstolo Paulo estava quando escreveu essa carta? Ele está na prisão, gente. Ele está na prisão. E sabe o que ele diz? Que todas as coisas que aconteceram com ele só trouxeram ganho para o evangelho. Olha só. Gente, essa carta aqui, ela foi enviada da prisão para a cidade de Filipos. Essa carta, ela viajou 2000 anos, ela chegou aqui para nós, gente. Está na sua Bíblia, amém? Amém? Essa carta aqui, foi escrita com a vida do Paulo. É o Paulo que está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Sabe, Paulo está dizendo, se a gente voltar nas pregações atrás, a carta aqui, Paulo está dizendo, olha, eu nem sei se eu vou sair vivo dessa. Eu não sei. Ele está dizendo, olha, mas o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Havia possibilidade real dele ser morto, condenado ali na prisão. E ele está dizendo, alegria do Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo, não andeis ansiosos. Gente, a ficha caiu que Paulo estava na prisão? A ficha caiu que a todo momento ele poderia receber ali uma mensagem ali, entrar um soldado ali armado ali, levando ele para ele ser decapitado. Vocês estão pensando? E enquanto ele estava ali na prisão, sabe o que Paulo estava fazendo? Escrevendo carta. Sabe o que ele estava fazendo? Orando pela igreja. Sabe o que ele estava fazendo? Planejando, buscando em Deus. Deus, se eu estiver vivo, eu vou sair daqui, eu vou para a Espanha, eu vou pregar o evangelho, eu vou acontecer em nome de Jesus, né? Se eu morrer, vai ser melhor, porque é melhor estar com Cristo do que viver, mas se viver trouxer lucro para o evangelho, então eu quero ficar vivo. Essa era a expectativa de Paulo. Paulo não estava assim, não, minha vida acabou, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, não tem mais nada para fazer. Não, Paulo está dizendo assim, ó, eu estou aqui, Deus, mas eu estou esperando o Senhor me dar a largada para eu sair daqui. Se eu tiver que sair, eu vou avançar, eu vou pregar o evangelho, amém? Ele estava preparando, porque ele está dizendo que ele ia visitar os filipenses, se o Senhor permitir, amém? Paulo estava enxergando a vida da perspectiva do céu. Olha só, será que não está na hora da gente fazer assim, ó, virar a nossa perspectiva? Se a gente olhar a nossa vida, o nosso atual momento,
Da perspectiva humana, talvez a gente caia na ansiedade, no desespero, na depressão. Mas se a gente parar um pouquinho, fechar a porta do nosso quarto, entrar de joelhos diante do trono da graça e começar a clamar, a orar, a falar com Deus: Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te adoro, eu te exalto, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida, mas Deus está doendo, Deus está sofrendo, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, me ajuda, me sustenta, me guia. Se a gente começar a fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai te dar uma palavra que vai ser uma âncora na sua vida e que vai determinar os próximos anos que você vai andar nessa terra, em nome de Jesus. E você vai dizer assim, ó: me foi bom ter sofrido a ansiedade, foi bom ter experimentado a depressão, porque hoje eu conheço o Senhor num nível e numa profundidade muito maior do que eu conhecia antes de ter passado pelo vale. Amém? Paulo estava dizendo isso, tudo que ele sofreu valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Ah, Deus. Vamos partir para o final. Sexto lugar, nós experimentamos a paz de Deus, quando nós focamos o nosso pensamento em Deus, em coisas nobres, em coisas elevadas. Olha só. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo, para a gente experimentar a paz, a gente precisa focar a nossa mente. Sabe por quê? Porque a batalha espiritual, ela acontece na mente. Se você passa o dia inteiro no Facebook, no YouTube, no Instagram, assistindo o Jornal Nacional, acompanhando canais de política o dia inteiro, você vai ficar ansioso. Não tem como. Se você olhar, simplesmente passar o dia inteiro olhando para o estado desse mundo, você vai ficar ansioso, depressivo, você vai ficar em um estado terrível. Por quê? Porque as notícias não são boas. Vocês ouviram falar aí agora numa quarta cepa do vírus, não é? Deram até um nome agora, Omicron, não é? Omicron. E aí? Quem é o Senhor da história? Quem é o Senhor da história? Quem governa as nações? É quem? É o Senhor Jesus. Só seremos alcançados por uma nova cepa, e só voltaremos a viver o que vivemos, se o Senhor permitir, não é? Mas será que então a gente vai ficar agora ansioso, agora preocupado, agora sofrendo antes? Hein? Vamos orar ou não vamos? Vamos orar, vamos interceder, vamos nos preparar, vamos nos capacitar, mas vamos entregar ao Senhor. Agora, se a gente começar a passar o dia inteiro pesquisando agora o que é Omicron, quantas pessoas estão morrendo lá onde ele está passando, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar ansioso de novo, hein? A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 23, 7: porque como você imagina em sua alma, assim é. Se a gente fica olhando, colocando os nossos olhos só em tristeza, só em problemas, só no caos que existe nesse mundo, e não alimentamos a nossa mente, o nosso pensamento com as coisas dos céus, nós teremos uma visão terrena, nós teremos uma perspectiva terrena da vida, limitada, pequena,
Deus chamou a CIB-JC para ser uma igreja que tem uma visão de águia, olha só. Não é a visão de galinha, é a visão de águia. Aquela que voa sobre as tempestades, que anda nas alturas. Deus chamou você para ter visão de águia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar esse ponto, 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, é assim que a gente milita, gente, é assim que a gente luta. A gente não pode deixar o nosso pensamento frouxo e alimentar a nossa mente com ideias e com coisas ruins, não. Está na hora da gente expor a nossa mente, os nossos ouvidos a coisas boas, a palavra de Deus, bons filmes, bons livros, boas mensagens, boas pregações, louvores em nome de Jesus. Amém? Para a gente finalizar, o último ponto, para a gente concluir, nosso tempo está chegando ao fim. Experimentamos a paz de Deus quando praticamos o que aprendemos de Deus. Será que é só comigo? Não tem quando você aprendeu algo de Deus, você sabe que você tinha que fazer, mas você não fez. Você sabe que você tinha que ter feito, mas você não fez. Isso tira a sua paz? Ou será que é só comigo? Quando o Espírito Santo te mostra: meu filho, você sabia que você tinha que fazer o certo, por que você não fez? Minha filha, você sabia o certo a fazer, por que você não fez? Isso tira a paz. Mas sabe o que traz paz ao nosso coração? É quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente faz. É quando a gente ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus. É quando a gente aprende os ensinamentos do Senhor e a gente pratica. Aleluia. Aleluia. Olha só. O texto diz assim: tudo que vocês aprenderam, é Paulo dizendo para a igreja de Filipos, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Olha só. E o Deus da paz estará com vocês. Olha só. Ah, é, pastor? É. Olha só. Nós começamos dizendo aqui que nós precisamos, o que a gente precisa fazer para experimentar a paz de Deus. Mas quer dizer, pastor, quando eu pratico as coisas que eu aprendi, o Deus da paz está comigo? Olha só. Olha só. Nós queremos a paz de Deus, amém? Mas eu vou dizer uma coisa para o irmão, para a irmã: o Deus da paz é melhor. Olha só. O Deus da paz é melhor. Porque o que vem com o Deus da paz? A paz de Deus. Junto com o Deus da paz, o que vem? A paz de Deus. A paz de Deus. E Paulo está dizendo: olha, filho, filha, pratica o que você aprendeu. Põe em prática os ensinamentos que você tem escutado por todos esses anos. Volta lá. Volta lá para aquele cantinho de oração. Volta lá para aquele propósito seu da leitura da palavra. Volta lá. Pega o seu violão. Pega lá o seu celular e coloca aquele louvor lá e volta a adorar como você me adorava. Volta a fazer aqueles propósitos de jejum que você fazia. Volta a acordar na madrugada. Volta a subir um monte para me buscar. Amém? Nós aprendemos isso, amém? Aprendemos isso. Paulo está dizendo aqui que quando a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente vai experimentar de uma maneira nova, especial, a presença do Deus da paz. O Deus da paz é tremendo, é maravilhoso. O Deus da paz é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Mateus 7:24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras,
e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, a uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha só. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Quantos querem a manifestação do Deus da paz? A manifestação do Deus da paz lá no seu quarto. A manifestação do Deus da paz lá no volante lá, ó, você viajando e o Deus da paz, domingo indo para São Francisco, e o Deus da paz. Amém? Em nome de Jesus. Essas são palavras do Senhor, meus irmãos. Não são palavras minhas. Deus tem paz para você e para mim. Deus tem paz. Nós experimentamos a paz de Deus quando a gente permanece firme naquilo que Deus nos deu, amém? Na palavra, na direção que Ele nos deu. Nós experimentamos a paz de Deus quando a gente luta para resolver os problemas, os nossos problemas de relacionamento, problemas pessoais, amém? Nós experimentamos paz de Deus quando a gente obedece à alegria cristã, porque a alegria cristã é um imperativo de Deus para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós experimentamos a paz de Deus quando nós somos moderados, quando nós decidimos, ao invés da justiça, exercer misericórdia. Nós experimentamos a paz de Deus quando a gente foca os nossos pensamentos nas coisas do alto, amém? Nas coisas nobres, nas coisas justas. E nós experimentamos a paz de Deus quando a gente põe em prática o que a gente aprendeu, amém? Aleluias. Para a gente finalizar, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela faz o que com a gente? Ela guardará os seus corações, os nossos corações, e a nossa mente em Cristo Jesus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida aqui, a sua palavra foi anunciada aqui, e nós ouvimos a sua voz nessa noite. Nós ouvimos a sua voz. Então, Deus, pedimos a Ti, nos ajude a praticar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a viver o que ouvimos nessa noite, Senhor. Nos ajude a perdoar, a resolver os nossos problemas, a orar, a voltar às coisas antigas. Nos ajude a gastar tempo com o Senhor, a colocar para a nossa mente, para o nosso coração coisas boas, a Tua palavra, louvores, boas mensagens. Nos ajude, Senhor, ó Deus, a viver, a experimentar a alegria do Senhor, pois somos fortalecidos por ela. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Aplique a Tua palavra aos nossos corações, e de maneira muito especial, Deus, se existem corações nessa noite aqui, que estão lutando tanto, Senhor,
lutando tanto contra a ansiedade, Senhor, lutando tanto contra a ansiedade, contra temores, contra medos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esses irmãos e irmãs que escutaram a Tua voz nessa noite, Senhor, que o Senhor aplique a Tua graça, Senhor, que o Senhor derrame graça, Senhor, que o Senhor derrame paz, Senhor, que eles possam falar com o Senhor e entregar com orações, petições, clamores, todos os temores ao Senhor. Ó Deus, que eles possam ouvir a voz doce e mansa do Senhor que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e atribulados pelo peso do fardo, e eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve, meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pela obra do Teu Espírito, que vai muito além de emoção, vai muito além das emoções. Pedimos que, de fato, essas sementes da Tua palavra caiam em terra boa e que deem fruto para a glória do Senhor. Você crê nisso, amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.